estamos na presença, o tempo todo conectado. E quando a gente está o tempo todo conectado, quando a gente sente o mover e o agir de Deus, os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos sentidos, eles ficam extremamente sensíveis ao mover e o agir de Deus, da presença, né? E eu fico imaginando, quem diria que com os nossos olhos carnais, a gente olharia para esse espaço e imaginaria que ele poderia se tornar o centro da vontade de Deus. Aleluia. Quem com um olho carnal consegue olhar para o quintal, para a garagem de uma casa e imaginar que ali pode ser o lugar onde Deus ele pode habitar, onde Deus ele pode fazer o seu mover, mexer ali, transformar, onde pode ser um lugar de transformação, de cura, de renovo. E como é bom, como é bom. Como é bom quando a gente vê que ainda existem vidas e pessoas que estão dispostas a abrir as portas, né, físicas, e principalmente abrir a porta do coração para que Deus ele entre, ele mude, ele salve, ele restaure, ele faça a obra por completo, né? Eu estou falando disso porque eu lembrei de uma experiência que eu tive recente, que a gente tem um projeto de fazer célula na casa das pessoas, né? E teve uma vez que a gente foi numa casa muito bonita, muito linda mesmo, enorme, assim, de estrutura, muito linda mesmo, de verdade. E a gente já logo fica pensando, né, meu Deus, isso aqui é uma igreja linda. E até chegar onde ia ser ali o lugar que foi escolhido pelo dono da casa para a gente estar ali compartilhando da palavra, naquele momento ali maravilhoso, para estar conectado com Deus, é uma caminhadinha. E a gente sabe que o trabalhar de Deus ele é diferente na vida de cada um. Cada um tem o seu tempo, tem o seu processo. E o tempo de Deus ele não é igual ao nosso. A gente olha, eu falo por mim assim, para os nossos familiares, para as pessoas próximas, e a gente anseia que eles possam viver aquilo que a gente está vivendo, sentir aquilo que a gente está sentindo, e a gente fica se perguntando, meu Deus, por que fulano não vem logo? Por que, né? Eu queria tanto que ele precisa tanto, ela precisa tanto se curar, se libertar, precisa tanto de ti, e a pessoa não consegue reconhecer, e a gente fica inconformado, mas aí a gente vai orando, vai conversando, vai lendo, vai entendendo, vai estudando, que é tudo no tempo dele. E aí naquele ambiente, naquele lugar, a gente está conversando, eram poucas pessoas, só tinha uma pessoa da casa em si, e eu estou ouvindo um burburinho, uma conversinha, umas risadas, e eu estou achando que era na rua. Só que quando acabou e a gente foi lá para fora, não tinha ninguém lá. E depois de um tempo conversando com uma outra irmã, eu descobri que eram pessoas que estavam na casa. Porque a casa tinha 2 andares, tinha gente em cima, tinha gente lá na frente. E o dono da casa estava ali no quintal com a gente. E aquilo entristeceu meu coração. Eu falei, por que aquelas pessoas não estavam lá com a gente? Se o dono da casa estava ali, eram os familiares do dono da casa. Por que eles não estavam lá? O que impedia eles de estar vivendo, de estar desfrutando daquela palavra, daquele momento tão bom, tão maravilhoso, sabe? E aquilo entristeceu meu coração. Eu falei, meu Deus, fiquei muito triste. Eu falei, por que eles não estavam lá? E fiquei pensando, porque tem pessoas que elas permitem que Deus ele entre, que Deus ele haja, que ele faça até aqui, igual foi ali naquela casa. Deus ele só entrou no quintal, ele só ficou ali. Não teve liberdade, não teve espaço para ele entrar, para ele fazer morada, ele foi simplesmente uma visita. E meu coração se entristeceu, eu falei, Deus ele é muito misericordioso, porque a oportunidade estava ali, Jesus ele estava ali, ele estava chamando, ele estava convidando, ele é educado, ele não vai invadir, ele não vai forçar. Ele convida. E ele fez um convite maravilhoso, simples, singelo, suave. E as pessoas simplesmente recusaram. E meu coração se entristeceu. Eu falei, meu Deus, o Senhor é muito misericordioso. E a gente ora para que essa situação mude, para que as pessoas queiram realmente
que Jesus ele entre e não seja visita, que faça morada. Amém? Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E diante desse tema, né, o que eu faço em tua presença? E eu fiquei analisando. É muito bom e fácil, né, vamos dizer assim, ser cristão num ambiente que é preparado para isso, né? Vamos lá usar na igreja. Eu digo, falo por mim, por experiência própria. Porque eu tenho uma mania muito chata, muito feia de gritar. Dentro da igreja eu não vou gritar com a minha filha. Dentro da igreja eu não vou faltar com respeito, eu não vou fazer nada que seja, que eu entenda assim, não, isso é falta de respeito, eu não vou fazer isso aqui. Eu vou me conter, eu vou me controlar, porque estamos o tempo todo focados em adorar, porque estamos, né, ali, está todo mundo ali preparado, no mesmo, todos unidos, juntos, no mesmo propósito, que é adorar a Deus, estar na presença de Deus. Mas por que a gente tem, aí eu fiquei pensando, analisando, por que a gente tem tanta dificuldade de entender que a presença de Deus, ela é real o tempo todo? Não se limita só ali, não se limita só aqui, não tem, sabe, não tem uma limitação. E a presença de Deus, ela pode, ela está na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso passeio, no caminho que você vai fazer, para qualquer lugar que seja. Se você procurar se conectar, estender as tuas mãos, fechar os teus olhos, se esvaziar de si para ter espaço para você ser cheio dele e falar: Senhor, vai comigo. Aqui nós já declaramos, nós já entregamos a nossa casa, a gente já criou ali, já buscou já aquela atmosfera para trabalhar para o mover de Deus. E se a gente acreditar, pedir com força, ter fé que isso vai acontecer, isso realmente vai acontecer. Amém? E para isso é necessário que nós procuramos estar conectados. Conectados. É uma grande dificuldade para que a nossa mente desligue, para que o nosso coração se acalme, se tranquilize, para a gente conseguir focar em Deus. Porque a gente se distrai muito fácil, a gente se perde muito fácil. E a gente precisa se esforçar para estar o tempo todo conectado. Amém? E revendo a história de Moisés, eu vejo um homem desesperado pela presença de Deus. Sabe uma criança, um bebezinho de colo ou que já ande, ele é muito apegado com a mãe. E sabe aquele desespero que quando a mãe vai sair ou quando a mãe não está no campo de visão, aquele desespero: não, vem aqui, fica aqui, eu quero aqui. Eu vejo isso, sabe? Um homem desesperado pela presença de Deus. Para tudo ele orava, tudo ele perguntava. E qual era a preocupação dele quando Deus ele dava as missões para ele? Mas o Senhor vai comigo. O Senhor vai comigo. Preciso do Senhor. O Senhor vai comigo, o Senhor vai me direcionar, vai me capacitar. E Deus ali falava: olha, isso, vai fazer desse jeito, vai fazer dessa forma, é assim que eu quero. E Moisés sempre ali atento, obediente. E ele precisava ter aquela certeza: o Senhor vai comigo, o Senhor está comigo, o Senhor vai comigo, né? Mas eu preciso do Senhor. Você vê ali naquelas histórias, naquelas demonstrações, o interesse, o desespero por Deus, pela presença. Amém? E ele queria, e ele sentia a necessidade de provar de Deus o tempo todo. E ele fez o que a palavra orienta. Ele provou e viu. A palavra fala: procure descobrir por você mesmo o quanto o Senhor é bom. Procure viver as suas experiências, procure buscar, procure viver, sentir, olhar aquilo que Deus ele pode e vai fazer na tua vida. Amém? Isso se estende para nós, até aqui, até agora, nos dias de hoje. E eu quero compartilhar com vocês um exemplo também de quando foi recente. Todo ano tem um jejum, que é 12 dias de clamor por 12 meses de bênção. Um ato profético, né?
não que o ano não seja abençoado, não que não possa, não que a gente não tenha fé que vai dar certo, que vai fluir, porque Deus ele é maior. Mas a gente precisa movimentar a fé. A gente precisa reagir, a gente precisa se esforçar para mover o sobrenatural de Deus. Amém? E ali, a gente precisava se abster de carne, de besteirinha. E cada um ali sabe, cada um no seu particular, tinha um jejum coletivo, né? Da igreja toda, todo mundo unido no mesmo propósito, que era o quê? Buscar mais a Deus. Estar o máximo possível conectado que a gente pudesse com Ele. E isso se concluía no quê? 12 dias de culto direto, toda noite. 12 dias direto de culto. E além disso, desse propósito de forma geral, cada um fazia ali o seu propósito com Deus, porque cada um tem a sua vida. Tinha gente que não podia mexer na alimentação por conta de doença, de remédio, de tudo. Mas, poxa, se eu não posso mexer na minha alimentação, como que eu vou fazer jejum? Jejum é matar a carne. É deixar de alimentar, da gente se alimentar para o corpo, para alimentar o espírito, para estar conectado com ele. Então, já que eu não posso mexer na comida, o que eu gosto? O que me distrai? O que rouba o meu tempo? Esse tempo que é tão precioso e que passa cada vez mais rápido. E é o que? É uma novelinha? É uma sériezinha? É um docinho? É um refrigerante que eu não consigo ficar um dia sem tomar? Qual é o tipo de sacrifício que eu vou fazer para chamar a atenção de Deus? Para ver que o mínimo, eu estou me esforçando para fazer o mínimo, para que algo dentro de mim melhore, porque é de dentro para fora, para que eu possa, de alguma forma, entender e viver que Deus ele é Deus. Amém? Então foi feito isso. E a todo momento minha mente estava ali em alerta. No celular eu tive que desinstalar as redes sociais, porque o dedo já vai automático, né? Teve um tempo ósseo ali, já vai Instagram, Facebook, tal. Eu tenho que desinstalar, porque senão o dedo vai automático. Desinstala. Novelinha? Opa, novelinha não. E o tempo todo, vem aquela vontade de girar, de falar alguma coisa, meu Deus, do jejum. Meu Deus, do jejum. O tempo todo. Como se, sabe quando o pai está caminhando com a criança de mão dada e ela quer ir para um lugar que vai ter um buraco? O pai não vai deixar. Ela quer ir para um lugar que o pai sabe que o filho vai se machucar. O tempo todo ali segurando. Não, aqui, controlando. O tempo todo controlando. Porque se deixar solto, se deixar livre, já era. Para se perder é facinho. Para perder a presença é muito fácil, é muito rápido. Então, por isso que é o tempo todo. E por isso que toda vez que eu ia lá orar, e que eu oro até hoje, é que esse espírito, aquela atmosfera, que ela me acompanhasse, que ela acompanhasse os irmãos, sabe? Como se a gente realmente tivesse. Ninguém faz jejum todo dia, mas como se a gente tivesse de jejum todo dia, o tempo todo, sabe? E realmente, literalmente, parar e pensar: calma aí, eu ia fazer isso se Jesus estivesse aqui do meu lado me olhando? Eu ia fazer isso se Jesus estivesse aqui, estivesse ali? E ele está aqui. Uma vez que a gente convidou, que a gente falou, que a gente abriu o coração: Pai, toma, é teu. Toma o teu lugar de honra. Faz o teu querer, o teu mover, o teu agir. Trabalha em mim. Ele está e ele faz. Amém? Então vamos ler Deuteronômio, capítulo 12, no versículo 7. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 7, que fala: ali na presença do Senhor, o seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. Amém? Moisés estava orientando o povo, conduzindo eles para uma forma de adoração correta que agradasse a Deus. Moisés, ele era um canal de bênção de Deus para o povo. Moisés, Deus falava com o povo através de Moisés ali naquela época. E a manifestação da presença de Deus daquele tempo para o nosso, a forma de adorar, ela mudou. Teve uma mudança, né? Olha o que fala aqui.
compartilhar aqui com vocês, só um minuto. A manifestação da presença de Deus mudou de uma forma localizada e física no Antigo Testamento, que era como nuvem no tabernáculo, para uma presença interna e universal através do Espírito Santo na nova aliança após Jesus. Embora a forma de manifestação tenha mudado, a essência de Deus, trazendo a transformação, paz e poder, permanece a mesma, agora focada na habitação do cristão, que é o orar. Ele está no nosso coração. Não há mais restrição, não há mais um lugar específico, uma pessoa específica. Quem quiser se dobrar, se conectar, se arrepender, procurar melhorar, Deus ele vai fazer, Deus ele está disposto. Amém? E vem a pergunta, que é o tema: o que eu faço em tua presença? O que eu faço em tua presença? Eu ainda não terminei, mas eu vou terminar. Sério, eu acho que todo mundo, se não a maioria, já viu, já ouviu falar, ou já viu alguma coisa, tem muito corte aí na rede social, de uma série que chama The Chosen. E é muito interessante quando você para realmente ver ali, com a tua calma, o teu coração, sabe, ali conectado com Deus. Em várias situações, tem lá os discípulos, e em muitas situações aparecem eles brigando, aparecem eles discutindo, aparecem eles em atrito. Por quê? Porque eles queriam Jesus o tempo todo. Eles queriam mostrar serviço, eles queriam fazer e acontecer, eu não queria ser mais do que o outro. E eu fiquei olhando aquilo e falei, parece que já vi isso. E quando Jesus chegava, e eles estavam ali em pólvora, né? Às vezes vinha uma alteraçãozinha assim meio forte, e Jesus chegava, o silêncio reinava, parava. Sabe quando os irmãos estão brigando, e a mãe e o pai só olham? Jesus só olhava. Tipo, e aí, vai parar? Vai continuar? Qual o sentido? A paz, a autoridade reinava, acabava. A discussão acabava, a brincadeirinha, o burburinho acabava. Respeito, reverência. Não tinha necessidade, tinha lugar para todos, tinha serviço para todos. E era o tempo todo, eles estavam brigando, o tempo todo discutindo. Às vezes nem era por maldade, era porque eles queriam o tempo todo estar com o mestre. O tempo todo estar com ele. E, por exemplo, narra ali as cenas da Bíblia. Tem coisas na Bíblia que não conta com detalhe, né? Fala ali a cena que Jesus fez, foi lá, aconteceu. Mas, por exemplo, para transmitir aquilo na tela, eles têm que preparar todo um cenário. Às vezes eles falam de um tio, de uma prima que não fala aqui, mas aparece lá, para poder chegar naquela cena, tentar na palavra, para a pessoa entender. Porque muita gente que não é cristão vê, assiste. E muita gente não tem o entendimento que a palavra nos revela. Então a pessoa precisa entender de alguma forma. Então eles montam todo aquele cenário, não distorcendo a palavra, mas só ali dando uma incrementada, que é para a pessoa poder entender. E você se imagina lá, você se imagina vivendo aquilo. E aquilo realmente te toca assim de uma forma extraordinária. Eu fico imaginando essas pessoas que não têm o conhecimento da palavra, que não sabem que elas têm sim o poder de orar no nome de Jesus e aquela situação mudar e algo acontecer. Porque tem pessoas que ainda acham e pensam que é só o pastor, é só a pastora, ou é só tal pessoa, ou se acha muito impuro, muito digno, que não pode falar com o Pai, que não pode pedir ajuda, que não tem, às vezes não tem nem fé para acreditar naquilo. E essa série, ela traz essa experiência. E eu fico imaginando, eu falei, poxa, pra gente que entende, já sabe o que está acontecendo, é tão bom de ver, é tão gostoso. Imagine aquelas pessoas que ainda não têm esse conhecimento, né? E eu fico, porque Deus ele usa estratégias para poder abraçar, para poder acolher, para a palavra poder chegar nas pessoas, né? Da mesma forma que o inimigo também usa as estratégias, ele vai usar de todas as ferramentas, de tudo que ele puder para poder destruir. Deus, ele já fez e ainda faz tudo para poder salvar uma alma. Amém? Vamos compartilhar lá no Salmo 63.
63. A partir do versículo 1 que fala: ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei, e enquanto levantarei as minhas mãos, a minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete, com lábios jubilosos, a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti, penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das Tuas asas, a minha alma apega-se a Ti. Amém? Alguns salmos são declaração extremas sobre o mover de Deus. Eles nos ensinam com intensidade, com verdade, quando clamamos com a nossa boca, quando a gente declara com a nossa boca essas palavras para Deus, a presença dele pode ser sentida de verdade, assim como descrito aqui, assim como ali o salmista, ele se esforçou para expressar para quem vai ler a intensidade dessas palavras. A minha alma se apega a Ti. Ele fala que quando ele vai deitar, eu penso em Ti, eu lembro de Ti. Nas orações da noite, da madrugada, eu lembro de Ti, eu penso em Ti. Eu quero estar contigo, eu quero falar contigo o tempo todo. E às vezes, quando a gente vai deitar, principalmente na hora de deitar, parece que vem tudo de uma vez, né? Aquela enxurrada, aquele turbilhão de coisas, de pensamento. Hoje, por exemplo, é domingo e às vezes a nossa cabeça já está lá na sexta-feira, já está no próximo domingo. E ele fala que quando ele vai deitar, ele pensa em Deus, ele lembra de Deus, ele esquece de tudo, nada mais importa. Deus está comigo, Deus está aqui, Ele disse que eu vou conseguir, Ele disse que eu vou fazer. Por isso que eu consigo deitar e logo pego no sono, porque é a paz de Deus que excede todo entendimento que reina. Não é mais as preocupações, as aflições, as tribulações, é a paz de Deus que excede todo entendimento. E eu também vivi uma experiência recente de internação. Eu estive uma semana internada com a minha filha e, querendo ou não, aquele ambiente de hospital é um ambiente pesado, é uma energia bem intensa ali. E a moça que estava com a outra filhinha dela do lado comentou: ela, menina, que sono que me dá aqui nesse lugar. Eu estou em casa, eu não paro o tempo todo. Depois do almoço, eu não tenho o costume de deitar e dormir. Eu agora me peguei dormindo aqui, chega com aquela banda ali. E ela deu risada, ela falou: meu Deus, que sono. Eu falei: é, eu falei, por causa da... Porque não tem muito o que fazer também, né? Em casa o serviço é infinito. Aí ela estava lá, não tinha o que fazer, ela ia fazer o quê? Dormir. Mas eu falei para ela, é por causa do lugar também, né? É uma opressão, é uma coisa que praticamente te obriga a ficar ali parada, inerte. E mesmo ali, naquele lugar triste, porque você estava num lugar triste, eu deitava, conseguia dormir e descansar de verdade, porque Deus estava ali comigo. Eu sentia a presença dele ali, o tempo todo comigo, com a minha filha, na vida das pessoas que vinham nos auxiliar, eu sentia. E eu louvo a Deus por isso. Amém? Vamos ver Salmo 51. Salmo 51, a partir do versículo 10. Aleluia. Salmo 51, a partir do versículo 10, que fala: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Amém? Aqui o salmista ele faz um pedido. Ele pede para permanecer e continuar para ensinar tudo que aprendeu de Deus. Ele faz um pedido, fala: pai, eu quero continuar. Não me deixe desistir, não retire de mim o teu espírito, não deixa que eu me afaste, porque a gente precisa ter coragem para fazer orações que
que a gente pega e fala para Deus: Pai, a tua vontade não é a minha. Porque muitas vezes a minha vontade não é a dele. E a palavra fala: melhor é o final das coisas. No final a gente entende e dá uma rápida olhada para trás e pensa: meu Deus do céu, para que eu dei aquele show todo? Fiz aquele alarde todo e no final deu tudo certo. Ele nos constrange com amor, com cuidado. Ele fala, aí a gente reconhece: Pai, como o Senhor é misericordioso, como o Senhor tem paciência comigo, porque se fosse eu mesmo, já tinha, não aguento, não me aguento. E Deus, Ele está ali, Ele aguenta, Ele insiste. Vem com a voz suave, com a paz que excede todo entendimento. Gente, o mundo está uma loucura. Está tudo, sabe, de perna para o ar, cada vez pior. E a gente olha para lá e o que a gente vê de bom nisso? Qual é a esperança? A nossa esperança está nele. E como que a gente consegue viver em paz, consegue deitar, dormir, descansar? Porque é a paz que excede todo entendimento. A gente sabe que essas coisas precisam acontecer. E infelizmente, para algumas pessoas, muita coisa ruim precisa acontecer, porque quem muito é perdoado, muito é amado. Amém? Aí a gente pega e também faz uma autoanálise de como foi com a gente, de como foi difícil, de como que insistiram, de quantas vezes falaram, quantas vezes convidaram, e a gente ignorou, e a gente falou não, e a gente deixava entrar e ficou só no quintal. Quanto tempo ele ficou só no quintal? E a gente para e fala para ele: meu Deus, a gente acha que demorou tanto, mas não demorou não, foi no tempo dele, foi no momento certo. Porque talvez se fosse um pouquinho antes ou um pouquinho depois, a gente não ia conseguir permanecer. Permanecer não quer dizer que vai ser tudo mil maravilhas, que a gente vai estar ali no auge da presença o tempo todo. A luta vem, a dificuldade vem, a aflição vem, a angústia vem, mas nós permanecemos. Vai ter uns dias melhores, outros dias piores, mas uma coisa eu te garanto, eu provei e vi, eu posso falar com toda certeza: com Deus, a maioria dos nossos dias, das nossas vivências, eles são bons. Muito mais coisa boa, muito mais lembrança boa, muito mais história boa para contar do que ruim. Não estamos imunes a nada, mas Deus, Ele está conosco em tudo. Amém? E diante dessa palavra, desse tema também, eu lembrei de uma experiência, de um filme que eu vi baseado em fatos reais, de um rapaz que ele sofreu um acidente e foi muito grave. Ele ficou em coma durante muito tempo, foi uma recuperação muito difícil, praticamente se quebrou todo, e mostra como foi a experiência dele no coma. Ele viu Deus, ele foi no céu, e ele conheceu Deus. Ele mostrou para ele tudo aquilo que ele esperava, tudo aquilo que ele queria viver, porque ele era um homem temente a Deus. E ele viu tudo aquilo, ele viveu, ele teve experiências, teve conversas, Deus orientou e tal. E ele volta. Quando ele volta, quando ele retorna ali pro corpo, a mulher dele está do lado. E quando ele se viu ali naquela situação que ele estava, né, que a recuperação dele ia ser longa, e chega um momento, vai passando o tempo, e o médico conversando com a esposa, e o médico falou para a esposa: a recuperação dele, ele melhorar, só vai depender dele. E ele não está se esforçando para isso acontecer. Ele não quer melhorar, parece que ele quer morrer. Aí a esposa vai lá, conversa com ele, dá um ultimato nele: pô, o que está acontecendo? O médico falou que precisa que você se esforce, precisa que você queira voltar, para você voltar inteiramente, completamente para nós, você não está fazendo isso. Ele era casado, tinha esposa, tinha filhos, e realmente ele não queria, porque ele queria morrer, ele queria voltar, porque ele tinha visto. Ele não queria mais ficar aqui. Nada mais importava para ele. Ele tinha um bom trabalho, um status muito bom no trabalho, tinha um casamento debaixo da presença de Deus, tinha filhos, tinha herança, tinha ali, o trabalho dele não tinha continuado, ele tinha que ficar. E ele foi entendendo, ele foi se esforçando, mas chegou um momento que ele não queria ficar aqui, ele queria ficar lá fora. E eu entendo, por um lado eu entendo ele, eu falei: poxa, tudo que ele viu, tudo que ele viveu, e isso somos nós. A gente faz uma autoanálise, uma reflexão: poxa, no momento da dificuldade, a primeira coisa que a gente pensa em desistir, aí eu vou lá e penso: será que vale a pena? Tudo que eu vivi, tudo que eu já vivi na presença de Deus,
Tudo que Ele já mostrou, tudo que Ele já fez com a minha família, e muito mais Ele pode fazer. E eu vou parar agora, eu vou voltar agora, eu vou desistir agora. Não vou. E eu oro para permanecer. Eu falo, Senhor, me ajuda a permanecer. Eu não posso voltar daquela vida da onde o Senhor me tirou. E a gente quer, se insiste às vezes em voltar para prisões que Deus Ele já libertou, Ele já abriu, cadeias que Ele já abriu, não é para voltar mais. E a gente ora e fala, Deus me ajuda a permanecer. É isso que eu quero, é isso que o Senhor tem para a minha vida. É esse ministério que eu vou cuidar, é isso que eu vou viver, é isso que eu vou fazer, vou esperar o teu tempo, me ajuda a permanecer. E presença de Deus é isso, é permanência, é se esforçar para permanecer. Tudo, a palavra fala, tudo que você for fazer, pensar, faça tudo para a glória de Deus. Porque se for para alguém não vai, às vezes nem pela gente mesmo, não vai. Ah, Senhor, só o Senhor mesmo, porque por mim mesmo, nem por mim mesmo ia, por Ele, porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, e que essa seja a nossa oração, que essa seja o nosso anseio de estar ali com Ele, na presença, conectado, de permanecer. Amém? Eu lembro de experiências que eu já tive. O que fazemos na tua presença. Eu lembro de um grupo de jovens que eu participei e no começo eu não entendia por que as pessoas agiam daquele jeito estranho, né? Pra quem não sabe, crente é estranho. Você olha assim, meu Deus, que povo doido. Um pessoal que batia palma, que gritava, que chorava, que se quebrantava, desesperado, porque ele estava ali, ele tinha chegado. O céu tinha sido aberto ali, a manifestação dele estava ali, o nosso corpo não aguenta. Eu lembro que eu não conseguia parar de bater palma. Eu depois fui ver meu mão estava vermelha. Eu não conseguia parar. Porque ele tinha encontrado ali um lugar para ele se manifestar. Tinha uma moça também que toda vez que ela ia para o culto, toda vez, independente de qual era a palavra, às vezes no palavra de dízimo e oferta, ela estava chorando. Quem nunca é perdoado, nunca é amado. Ela estava extremamente quebrantada, extremamente machucada, em cacos. E Deus foi ali refazendo. E hoje ela está inteira e ela permanece com Ele. E a gente vai vivendo, são experiências que a gente vive, que a gente compartilha, coisas que a gente vê no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente cristão, de igreja, de casa, de trabalho. Isso é um mover, é um agir, é a presença. A presença ela é real, Ele faz, Ele cura, Ele transforma, Ele faz real mesmo. E como é bom ver o mover, como é bom ver o agir, como é bom ver a presença, como é bom você olhar, parar e declarar, eu sei que foi Deus, eu sei que foi o Senhor. E você só sabe ser grata, e você só sabe louvar e adorar e agradecer. E essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês essa manhã. E o meu desejo para a minha vida e para a tua vida é que você permaneça. Depois as meninas vão ministrar um louvor. E ele pergunta, o que fazer quando ele vem? O que fazer quando ele vem? E ele declara que ele é mais que ser bem-vindo, que a gente deseja. E ele é maravilhoso e a gente quer de novo. Se hoje ele toca, faz, cura, se amanhã ele quiser fazer de novo, ele vai fazer. Aleluia. E tudo que pode mudar em nós para melhorar é de Deus, é sempre bem-vindo. Amém? E essa é a palavra que eu compartilho com vocês essa manhã. E o meu desejo para mim e para a tua vida é que nós permaneçamos, que a gente consiga permanecer. Amém? Louvado seja o nome.